As sacerdotisas Melissas e o Jardim das Flores que Sonham. Dizem que antes da humanidade esquecer a linguagem da terra, existia um povo de mulheres que escutava as flores. Elas eram chamadas de Melissas. Não porque criavam abelhas, mas porque compreendiam o segredo do mel. Elas sabiam que o mel não nasce apenas das flores, nasce da alquimia entre aquilo que floresce e aquilo que sabe reconhecer o néctar invisível da vida. As Melissas eram guardiãs do néctar da alma. Viviam escondidas entre jardins antigos, bosques dourados e templos construídos ao redor de árvores gigantescas cobertas por colmeias luminosas. Essas mulheres diziam que cada flor continha uma consciência, uma oração silenciosa da terra, uma emanação do divino manifestada em perfume, forma e cor. As mais velhas ensinavam que toda flor é um estado da alma que aprendeu a florescer. As meninas iniciadas na linhagem eram levadas ainda jovens até o Vale das Abelhas Azul, um lugar escondido além das montanhas de névoa, onde o ar era tão impregnado de perfume que os sonhos se tornavam vivos. Ali crescia o Jardim das Flores que Sonham. Nenhuma flor daquele jardim existia totalmente no mundo físico. Elas floresciam entre mundos. Algumas brilhavam suavemente durante a noite e outras abriam as suas pétalas apenas diante de mulheres capazes de escutar o silêncio. As Melissas sabiam que as flores falavam, não através das palavras, mas sim através da vibração. A rosa rubra ensinava o amor transformado em devoção. A flor dourada do sol ensinava a sabedoria que nasce quando o ego se dissolve. A flor azul da noite trazia silêncio ao coração inquieto. E havia flores raríssimas que apenas apareciam diante de mulheres que estavam atravessando grandes iniciações. Uma delas era o ilang-ilang sagrado. As anciãs a chamavam de a flor da percepção precisa. O seu perfume era tão profundo que dizia-se capaz de dissolver ilusões ocultas dentro da mente. Quem inalava sua fragrância não podia mais mentir para si mesma. As Melissas acreditavam que o verdadeiro caminho espiritual não era fugir da vida, era aprender a perceber a verdade sem deformá-la pelos medos, desejos ou feridas. Por isso elas diziam: a mulher que não atravessou o jardim de suas próprias sombras jamais poderá sustentar o mel da consciência. As sacerdotisas viviam em profundo contato com as abelhas, mas não viam as abelhas apenas como insetos. Elas as chamavam de tecelãs de luz. Diziam que as abelhas carregavam mensagens entre mundos, que conheciam os caminhos invisíveis entre matéria e espírito, e que o zumbido de uma colmeia continha geometrias capazes de reorganizar a alma humana. Durante certas noites, as Melissas reuniam-se ao redor de fogueiras cercadas por flores brancas. Cantavam em línguas antigas, enquanto as abelhas douradas repousavam sobre os seus corpos sem jamais ferroá-las. Naquele círculo, elas aprendiam os mistérios da escuta, porque uma Melissa não era ensinada a falar primeiro, era ensinada a ouvir. Ouvir o vento, ouvir os sonhos, ouvir os perfumes e ouvir o silêncio entre as palavras. Ouvir aquilo que uma flor revela sem jamais precisar explicar. As mais sábias entre elas eram chamadas de xamãs das flores. Mulheres capazes de entrar em estado de profunda comunhão com a consciência vegetal. Elas caminhavam descalças pelos jardins, ao amanhecer, recolhendo flores específicas para cada alma. Nunca escolhiam pela aparência, escolhiam pela vibração, porque sabiam que cada flor possui um espírito. E que certas flores procuram determinadas mulheres. Uma jovem iniciada, chamada Amana, certa vez perguntou à grande Melissa:
Como sabemos qual é a nossa verdadeira flor? A anciã sorriu. Seu cabelo branco estava coberto por pequenas abelhas douradas que repousavam como joias vivas. E então respondeu: sua flor é aquela que desperta em você aquilo que estava adormecido. Naquela noite, Amana caminhou sozinha pelos jardins das flores que sonham. O céu estava coberto por estrelas imensas e as flores brilhavam suavemente como pequenas luas vivas. Ela passou pela rosa da devoção, pela flor da coragem, pela flor da renúncia, pela flor da harmonia, mas nenhuma a chamou. Até que encontrou uma pequena flor violeta escondida entre pedras escuras. Seu perfume era quase imperceptível, e ainda assim, ao aproximar-se, Amana começou a chorar. Não de tristeza, mas porque algo dentro dela finalmente se reconheceu, e a flor sussurrou em sua consciência. Toda verdadeira transformação começa quando você para de fugir daquilo que sente. Naquele instante, as abelhas começaram a girar ao redor dela. O ar vibrou, as árvores moveram-se sem vento, e Amana compreendeu o maior segredo das melissas. A consciência não floresce através da perfeição, floresce através da sinceridade consigo mesma. As xamãs das flores ensinavam que até as dores poderiam tornar-se néctar, que até as sombras poderiam ser ofertadas ao divino, assim como certas flores ofereciam suas vibrações mais difíceis para serem transformadas pela luz. Nada precisa ser rejeitado. Tudo pode florescer. Com o passar dos anos, Amana tornou-se uma grande sacerdotisa, e seu dom era reconhecer a alma das mulheres através das flores que espontaneamente se aproximavam delas. Havia mulheres cercadas por rosas, outras por flores de proteção, outras por flores de coragem e outras por flores ligadas à cura do ventre. E havia aquelas raras mulheres acompanhadas por flores negras, as flores dos mistérios. E as melissas sabiam. Essas eram mulheres destinadas a atravessar profundas iniciações de transformação. Certa vez, durante uma grande seca espiritual que atingia os povos da terra, as colmeias começaram a desaparecer. As flores fecharam as suas pétalas. E as mulheres esqueceram como sentir. E o mundo tornou-se duro. Foi então que as melissas deixaram os templos ocultos e começaram a caminhar entre os povos. Elas não levavam ouro, não levavam armas, elas não levaram nada além de sementes, perfumes, cantos e histórias. Porque sabiam que quando uma mulher volta a florescer por dentro, a própria terra começa a se curar. E ainda hoje, dizem que elas permanecem aqui, escondidas entre jardins, entre mulheres que falam com flores, entre aquelas que sentem algo inexplicável ao ouvir o zumbido das abelhas, entre as mulheres que choram ao receber determinadas flores sem saber exatamente o porquê. Talvez porque a linhagem das melissas nunca tenha desaparecido. Talvez ela apenas esteja despertando novamente. E talvez, neste exato momento, alguma flor esteja tentando se abrir dentro de você.